Estados Unidos e Cuba anunciaram hoje oficialmente o reatamento de relações diplomáticas. Isso inclui a reabertura de embaixadas nos dois países, mas não a devolução da base de Guantánamo. This is a historic step forward in our efforts to normalize relations with the Cuban government and people. O presidente Barack Obama disse que esse é um passo histórico e que a bandeira dos Estados Unidos vai tremular na embaixada em Havana até o final deste verão no hemisfério norte. Ele afirmou que continuam a existir divergências entre os dois países em assuntos como direitos humanos, mas pediu que o Congresso norte-americano acabe com o bloqueio econômico a Cuba. Que a República de Cuba ha decidido restablecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América. Em Cuba, um locutor da TV oficial leu uma carta do presidente Raul Castro a Barack Obama. Castro diz que Cuba concordou em restabelecer relações diplomáticas com os Estados Unidos e marcou para 20 de julho a reabertura das embaixadas. Mas o presidente disse também que para que as relações sejam totalmente normais, é preciso acabar com um bloqueio com transmissões ilegais de TV e rádio para Cuba e devolver a base de Guantánamo. Nos Estados Unidos, o secretário da Defesa, Ash Carter, disse que não há planos para Guantánamo no momento. E vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Parecia que o presidente Obama iria terminar o mandato dele com a popularidade bastante baixa. Mas nesse jogo político ele tem conseguido marcar alguns gols importantes como esse, né? Boa noite. É verdade. Ajuda a imagem simpática dele. Mas, na verdade, o que ele está conseguindo embora as guerras se mantenham, há muito poucos soldados norte-americanos em risco. Que é o que o povo americano quer. Toque as guerras que seja, mas sem risco para os soldados norte-americanos. Por outro lado, problemas internos ele tem conseguido manejar bem. As questões raciais nesse último ano foram muito conflitivas. Ele tem marcado presença, conseguido convencer os americanos que é um problema grave. E conseguiu alguns avanços na questão do plano de saúde chamado Obamacare e agora o casamento dos homossexuais. Então, além do mais, a oposição é uma oposição muito destrutiva. Tanto assim que o candidato mais importante da oposição, o Jeb Bush, é um governador que quer aparecer com uma agenda positiva, porque os parlamentares aparecem sempre destruindo e bloqueando o governo. Então, depois de 2 anos, o Obama volta a ter uma popularidade acima de 50%. Emir, com essa normalização aí dos Estados Unidos, das relações dos Estados Unidos e Cuba, é possível que os Estados Unidos também melhorem relações com outros países da América Latina? A imagem, sim, embora a questão do bloqueio continue a dificultar. É uma situação paradoxal. Relações diplomáticas normalizadas, embaixadas instaladas, continua a haver o bloqueio, continua a haver a ocupação de Guantánamo. Então vamos ver o quanto influencia no clima latino-americano. Talvez a relação simpática, harmoniosa com o Brasil possa favorecer mais do que necessariamente um avanço nas relações com Cuba. Já houve um impacto inicial. Agora tem que avançar em relação, pelo menos, ao fim do bloqueio. O que é mais importante para Cuba, o fim do bloqueio ou a restituição de Guantánamo? Economicamente, o fim do bloqueio, mas para a dignidade nacional, o retorno de Guantánamo. Viu-se o dirigente norte-americano disse que não há planos, mas não explica por quê. Com que justificativa os Estados Unidos, mais de um século depois, continua até território cubano ocupado, utilizando uma base militar para ter presos fora de qualquer jurisdição internacional, torturados de maneira brutal, sob acusações não comprovadas de participação em terrorismo. Então, são duas coisas graves que, entrando na pauta, podem dificultar o avanço da normalização absoluta das relações entre Cuba e Estados Unidos. Emir Sader, obrigado, boa noite.